hoje é dia de lembrar de uma das maiores conquistas do Brasil no esporte. Um troféu inesquecível levantado por Dunga nos Estados Unidos, há exatos 30 anos. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, um dos integrantes da seleção do Tetra. E não tem como não contar a história dessa conquista que tirou o Brasil da fila depois de 24 anos sem citar Ayrton Senna, não é, Gilmar? O Senna tinha morrido em 1º de maio daquele ano de 94. De que forma aquela comoção da torcida, a comoção dos próprios jogadores, como tudo isso ajudou a dar ânimo para a seleção e ao final, na final, vocês ergueram aquela faixa, Senna, aceleramos juntos, o Tetra é nosso. De que forma isso ajudou a levar a seleção para frente? Bom, o Senna teve desde o início da preparação, ele era um marco muito importante. Primeiro, como aliado, como amigo, naquele jogo onde ele deu o pontapé inicial. No momento que ele deu o pontapé, ele foi correndo para ir para a tribuna, ele falou: vamos, ó, eu vou estar acelerando junto com vocês lá de cima. E foi isso que a gente lembrou na Copa do Mundo. Quando teve o acidente dele, ele falou que ele seria tetracampeão e nós também. Infelizmente, ele nos deixou. Disse: não, nós vamos ser tetracampeões e vamos homenagear. A história da faixa tem uma história muito engraçada. Surgiu no último dia, a gente não tinha como pintar a faixa e, de repente, tinha uma máquina dessas de telex antiga, fazendo aquele barulho, né? Eu falei: bom, é aí mesmo. Aí com o Américo Faria a gente juntou e conseguiu fazer a frase. Tinha muitas frases, mas felizmente até eu fico orgulhoso que a frase que foi aceita foi a minha, porque tinha que caber naquele pedaço de papel e não rasgar. Vani vai bater de pé esquerdo, correu, bateu, gol! E vou te dar em primeira mão agora que nesse jantar que nós vamos fazer agora no Rio de Janeiro, dos jogadores, iniciativa nossa, dos jogadores, que nós buscamos o lugar, patrocinamos, fizemos tudo. Nós vamos autografar essa frase e depois em São Paulo eu vou reunir alguns jogadores, campeões do mundo, e nós vamos lá na Viviane Senna entregar essa faixa para o Instituto Ayrton Senna, porque sem dúvida nenhuma ele esteve presente em toda a nossa preparação e ele foi tetracampeão com a gente. Branco toma distância para a cobrança do pênalti, toma longa distância, correu, foi para a bola, disparou, gol! Ô Gilmar, você já me contou essa história que no jogo contra a Holanda, pelas quartas de final, o Brasil venceu por 3-2, estava vencendo por 2-0, deixou empatar e o branco fez o terceiro gol. E você disse que naquele momento você sentiu: o Brasil vai ser campeão. Nós estávamos ganhando de 2-0, era um jogo diferente. A equipe estava soberana, estava confiante e de repente a gente estava enfrentando um time muito bom, o time holandês. E eles conseguiram fazer o 2-2. Era um momento crítico, que foi onde apareceu o Branco e o Raí, que estava no banco de reservas, que tinha perdido a posição, tinha tudo para estar magoado, chateado, mas ele estava aí com o espírito que nós falamos lá no início, de ser campeão do mundo. Naquele momento, quando o Raí entrou em campo, o Branco fez o gol de falta, daquela forma que foi, e aí o Raí entrou. O Raí é jogador técnico, de categoria. Ele entrou, ele deu 3 carrinhos consecutivos na frente do banco de reserva. Thiago arrepiou, o banco inteiro se levantou para aplaudir o Raí e disse: olha, nós vamos ser campeões. Correu o Massaro, bateu, defendeu, Tafarel! O Branco, que treinava que nem um maluco todos os dias aquele chute. O Branco era o meu colega de quarto. Para mais uma informação que pouca gente sabe, ele mandava vir de Bagé uma pomada que é usada em cavalos, que era Calminex. Parece que hoje em dia já tem para humanos. Um cheiro no quarto, 2, 3 horas da manhã eu ficava alongando ele, porque ele estava travado. E ele foi cortado, teoricamente. Teve uma reunião, ele fez as malas, disse: ó, estou indo embora, já era, não vai dar para mim. E aí a gente tem que lembrar o doutor Lídio Toledo, tão criticado na Copa de 98 por ter liberado o Ronaldo. Ele que falou: não, o Branco fica e eu garanto que ele vai jogar as partidas finais. Então é uma coisa que aconteceu e a Copa era para ser nossa, porque tudo aconteceu como tinha que acontecer. Dunga ajeita a bola com muito carinho, parece calmo, parece tranquilo, o pé direito dele é importante, o Brasil resta por você, correu, bateu, gol! Eu ia perguntar a você, como goleiro, qual foi a maior defesa do Tafarel? Defesa do Tafarel, ele faz várias defesas, mas a grande qualidade do Tafarel é fazer as defesas e você não perceber que ele fez muito esforço, é uma coisa natural, sabe? E eu quero aproveitar, então, já que estamos chegando no fim, para dizer uma frase do que eu acho que é ela que resume tudo que era essa seleção, Thiago.
O Tafarel, quando nós fomos campeões do mundo, estávamos nos vestiários, aí aquela festa, todo mundo lá se abraçando, e a gente estava ali e falou, olha, veja como são as coisas, como Deus é sábio e colocou as coisas certas nesse momento. Se no pênalti do Baggio ele chuta no gol e eu pego o pênalti, eu ia ser o herói da Copa. Ia ser injusto. Não era justo, porque nós tivemos aí 22 heróis, mais comissão técnica. Então, ele que seria o cara que seria consagrado, tendo essa consciência, mostra o espírito dessa seleção. Ele falou, não seria justo. Que bom que ele jogou essa bola para cima e nós fomos campeões assim, porque nós tivemos muitos heróis nessa conquista. Esse não erra, mas eu vou tentar secar no Baggio. Afinal, você está com a bola toda, não precisa desse gol. Correu, foi pra bola, bateu pra fora. O Brasil é tetracampeão do mundo. Ô, meu caro Cristiano Vilela, são muitas as memórias, porque essa é uma Copa de uma geração inteira, uma geração que nasceu depois de 1970, ou até era muito pequeno em 70 e não se lembra, mas de qualquer forma é uma Copa que marcou uma geração, mais de 70 milhões de brasileiros que nunca tinham visto o Brasil ser campeão do mundo. O que te passa mais pela cabeça num momento como esse, relembrando essa conquista histórica? Exatamente, Thiago. Me lembro, nós dois, naquele momento, jovens, adolescentes, numa fase muito acompanhando o futebol muito fortemente, a seleção brasileira com um grande time, mas muito questionado. Eu me lembro bem, antes de efetivamente começar a Copa, repercussão na imprensa questionando o modelo tático da seleção, os resultados que a seleção vinha tendo nos últimos anos e a lembrança das Copas anteriores, especialmente 82, 86, grandes seleções, 78 eu já não acompanhei, mas 78 o campeão moral. Então, isso tudo passa pela cabeça e vem com 94 esse título maravilhoso. Ô Dória, e você ontem contou pra gente que estava acompanhando esse jogo em meio a políticos, né? Porque já era um ano eleitoral, a campanha ia começar naquele segundo semestre, depois do dia 17, e eles comemoram, eles são mais contidos. Eu lembro que o Itamar Franco era muito contido, ele era o presidente nessa época, né? Pois é, comemora, mas você sabe que eu com a minha... eu não presto atenção em futebol, portanto, eu acho sensacional, primeiro, o conhecimento que vocês têm, segundo, o entusiasmo, terceiro, a memória de cada detalhe, quando eu vejo gente comentando, viu aquele lance da seleção não sei o quê, em 1974, quando ele passou a bola, eu acho sensacional. Mas ali, político, quando a gente estava na casa do Pimenta da Veiga, que então era presidente do PSDB, sabe qual era a nossa preocupação de jornalista? Era justamente ver como é que estava se armando a campanha. É claro que houve comemoração, até contei ontem, né, que na hora do pênalti, eu não gosto de futebol, mas fiquei nervosa, claro, porque ali é chamada pátria em chuteiras, né? Eu saí, fui para o jardim, porque eu não conseguia ver aquilo, porque o risco da gente perder em lances de sorte, né? Olha, embora eu não tenha intimidade com o futebol, eu acho a atmosfera, a mobilização, o entusiasmo das pessoas uma coisa assim admirável, é muito legal isso. Pois é, e sem falar da emoção do rádio, né? A gente ouviu a narração de José Silvério, o Nilson César já estava aqui na Jovem Pan em 1994, ele que continua trabalhando com a gente até hoje, e o rádio é simplesmente inigualável na questão das emoções que passa para quem está acompanhando ainda mais uma partida de futebol. E quem também estava naquela época empunhando o microfone da Jovem Pan, ele, Vanderlei Nogueira, que agora conta um pouco da experiência de cobrir aquela Copa nos Estados Unidos. Amigos do Brasil, 30 anos depois da conquista do Campeonato Mundial de 94 pela seleção brasileira, estamos aqui, todos nós. O futebol brasileiro vinha de 24 anos sem viver uma intensa alegria. 6 Copas depois de 70, a chance aparecia novamente. O microfone da Jovem Pan transmitiu todos os jogos e acompanhou o Brasil o tempo todo. O passo a passo da seleção brasileira você já acompanhou por aqui. Eu vi de perto um campeonato mundial ocorrer numa terra estranha para o futebol. Os norte-americanos estavam, na verdade, ligados ao futebol americano, ao basquete, ao beisebol. E mesmo assim, o campeonato mundial de 94 foi
um estrondoso sucesso de público. Até hoje, 3,5 milhões de torcedores nos estádios norte-americanos. Mas fora dos estádios, vida normal, sem clima de Copa. Para os americanos, eles claramente não dedicavam nenhuma atenção ao evento, àquele evento. Mas a cada dia mais próximo da final, o Brasil vivo na competição. E eu pensava, acho que vou viver uma conquista. Será que vou sentir de perto esse sabor todo e transmitir isso? E aí, chegou o 17 de julho. Muito obrigado. Não acredita que a decisão da Copa terá muitos gols, mas vai sair campeão domingo. Da Brasil, da Itália, um momento histórico no futebol brasileiro, que será acompanhado com o microfone da Jovem Pan. Empate sem gols no tempo normal. Vencemos nas penalidades, como você sabe. 24 anos de pressão e o grito de campeão veio. Corri com o microfone da PAN numa das bocas do estádio, lá nos Estados Unidos, onde estava estacionado o ônibus da seleção da delegação brasileira. Ali era um ambiente de emoção e aquela fumaça dos fracassos passados não estava mais em torno da seleção brasileira. Personagens não faltavam. O Dunga seria destruído se perdesse a penalidade. O marrento Romário, aquele que não treinava pênalti e foi bater na decisão. Meu Deus, a bola bate na trave e entra. Se tivesse errado, nada de voltar com a bandeirinha brasileira na janelinha do avião. Ele foi muito importante, na verdade, na conquista do Campeonato Mundial. Os campeões passaram pelo microfone da Jovem Pan e entraram no ônibus. A saída lenta daquela área é importante e o som do rádio mostrando aquele momento. Caminhando ao lado do ônibus, bandeiras, torcedores correndo ao lado do ônibus, muitos chorando, emocionados, uma multidão. Só alegria. Para mim, foi diferente e muito melhor. Poxa, transmitir as saídas das seleções brasileiras que foram derrotadas em 78, 82, 86, 90. Também fiquei com os hematomas das derrotas. Mas em 94 eu pude registrar a vitória, a conquista, o tetracampeonato mundial do futebol brasileiro. Foi muito bom. Até a próxima. Olha, o Vanderlei testemunha dessa vitória.